E realmente eu só quero entender uma questão, né? Por que eu repito? Porque eu sempre volto ao mesmo lugar em meu mental, em meu campo mental. Porque realmente eu sinto realmente. Olha o loop, né, na linguagem. Que estou rodando em círculos dentro de mim. E claro que eu tenho resposta. Simples, mas dolorosa. Eu não sei operar a minha própria mente. E o pior, eu tenho medo de admitir isso. Porque se eu não sou o eu, o grande eu, que opera os meus pensamentos, então quem? Hoje eu acordei com a sensação, eu não sei você, mas abro realmente a análise, de que eu não tô vivendo a minha vida. E penso realmente não a vida que eu escolheria, mas a vida que me escolheram. É como se alguém tivesse escrito um código antes de eu chegar. E eu estivesse apenas repetindo, num loop infinito. Mesmo quando realmente eu juro que eu quero fazer diferente, que vou realmente começar, ano novo chegando, então, né, promessas, escritos, né, Napoleão Hill, listas intermináveis de objetivos, e realmente eu me pego, perdendo a paciência com as mesmas coisas no decorrer dos meses, dos dias, caindo nos mesmos relacionamentos, né? Pensando os mesmos pensamentos, dizendo pra mim que realmente não, agora vai, esse planejamento, essa linha editorial, não, né, esse novo projeto, mais uma pós, e contatos, e essa semana eu mudo. Porque dessa vez é diferente, quem sabe? Bem, no decorrer dos dias, no fundo, eu sei que não. Algo em mim soa um alarme vermelho. Algo dentro de mim que parece mais forte do que eu. Eu sinto uma espécie de roteiro interno, um padrão, uma voz automática que assume o controle antes que eu pense, antes que eu perceba que estou pensando. Essa voz, esse padrão, assume o controle. E aí eu fico tentando me empurrar pra frente. Imagina essa situação. Com hábitos motivacionais. E a gente vai, né? Endorfinando, dopaminando, serotonizando o sistema com pensamentos, referências, comparações motivacionais tóxicas, né? Vale frisar. Mas realmente, eu vou levando com uma certa disciplina, nem tanta, é uma questão pra mim. Força de vontade? Bem, nem sei como intitular isso na minha vida. Força perante o agora, sim. A vontade inerente me rege. Mas realmente, como se fosse possível se tornar, imagine só, uma pessoa, uma persona irreconhecível. Assim, soou o alarme quando eu li, né? Esvazie sua mente, reprograme sua mente para que possa se tornar uma pessoa, uma nova persona. Trabalhar a autossuperação.
E claro, eu penso, né, como se fosse possível se tornar irreconhecível uma nova persona através de esforço, veja bem, esforço e autocontrole. Mas quanto mais realmente eu paro, tento, projeto e tento realmente controlar os meus pensamentos, minhas narrativas, meu horizonte, mas a minha mente me escapa. Eu não quero ser uma versão fake. Isso eu escrevo, realmente. Eu falo assim, a superfície não me interessa. Eu não quero ser uma versão fake, né, adaptada à superfície, a Matrix. E isso é um alarme para mim. É reagindo à minha aversão à normalidade. Eu não quero me transformar em um robô produtivo, né? Produtividade, altíssima produtividade não é meu pensamento. Eu tenho que fazer uma pausa para salvar uma mariposa. Pausa poética. Mas olha isso, né? Mas quanto mais eu tento controlar, mais a mente escapa, você percebeu? Mesmo aqui narrando, trabalhando essa abertura de análise, eu tento gravar, decodificar. A mente diz, olha, a mariposa na janela vai. Percebe? Quem está no controle da narrativa? E é um esforço fora do comum, fora do meu eu. Tentar estar no controle. Esse é o ponto. E como eu disse, essa versão superficial, alto nível de produtividade, equilibrada, zen, yogi, tântrica, entende? A responsabilidade de assumir a persona, assumir a sua autoria. E realmente eu só quero entender uma questão, né? Porque eu repito, porque eu sempre volto ao mesmo lugar em meu mental, em meu campo mental. Porque realmente eu sinto realmente. Olha o loop, né, na linguagem. Que estou rodando em círculos dentro de mim. E claro que eu tenho resposta. Simples, mas dolorosa. Eu não sei operar a minha própria mente. E o pior, eu tenho medo de admitir isso. Porque se eu não sou o eu, o grande eu, que opera os meus pensamentos, então quem? Percebe a indagação? Se eu não estou no controle da minha narrativa, nomeando, dialogando com a linguagem que me insere na narrativa da minha vida, então quem? Entende? Esse é o corte. Abro a sessão, abro a análise. Ok? Como operar a própria mente? Manipular, manejar, manejo, dialogar. Como decodificar a linguagem da tua mente sem cair na ilusão da autossuperação. Tema: abertura de campo. Então, nessa reflexão, nesse pensamento realmente encaminhada, eu não busco te entregar uma lavagem cerebral, reprogramação mental, listas, enfim, orientações. Quem vos fala dispensa, né? Não busco fantasia, de nos tornarmos irreconhecíveis com esforço voluntário. É realmente uma fantasia perante meu pensamento, perante minha análise. Irreconhecíveis perante o campo, uma nova persona. Vamos abrir a análise e decodificar.
A psicanálise nos ensina que a mente não muda por obediência, disciplina ou otimismo. Obediência, disciplina, otimismo. Decodifique a tríade. Decodifique. Onde você obedece? Onde a disciplina insere o campo em sua dinâmica, em seus hábitos? Onde o otimismo, falso ou não, né? Nada mais deprimente do que falso otimismo, né? Aquela falsa felicidade instagramável. Então, nos ensina a psicanálise. Ela muda quando o sujeito se confronta com aquilo que o habita. Perceba. Ela não opera perante obediência, disciplina ou otimismo. Ela transmuta o sujeito, ok? Quando ele confronta aquilo que o habita. Aquilo. Grava essa palavra, abre análise. Esse é o corte. Aquilo. Aquilo a quê? A quem? Decodifique. Busque o significante perante essa palavra. Aquilo. O português é belíssimo. Aquilo que seria? Desejo? Trauma? Sintomas? Aquilo que o habita. Aquilo que o habita. A sonoridade. Aquilo que o habita. Nesse momento agora eu não vou conseguir buscar, né? Eu não quero parar esse flow que eu busquei durante horas para te entregar a minha narrativa. Mas essa palavra nos preenche. Aquilo. Desejo, trauma, sintomas. O que chamam de ansiedade, depressão, pensamentos acelerados, TDAH, a mente neurodivergente, padrões neurodivergentes. Na atualidade, o que chamam padrões. Mas perceba, apenas mensagens do inconsciente, formações de compromissos, ruídos de um saber que insiste em se expressar. Perceba, decodifique. Entende? O sintoma são mensagens, a doença, assim como o link me trouxe, a doença são mensagens do teu inconsciente, é uma mensagem do teu inconsciente, ok? Para que tu autorize o compromisso, os fatores que dialogam com o compromisso de autopercepção para consigo, para que tu perceba ruídos, fragmentos de pensamentos, fragmentos de emoções, fragmentos de memórias de um saber ancestral que insiste em se expressar. Decodifique. Em vez de prometer resiliência, felicidade e controle emocional, esse encontro se volta ao oposto. A escuta daquilo que não controlamos. A escuta daquilo que não controlamos. Como Freud traz, né? O inconsciente é esse campo imperceptível, esse campo indecodificável, esse campo codificado, esse campo, ele usa um termo magnífico também, cifrado. Não sei se é o Lacan ou Freud, mas Lacan, acredito, né? Cifra, ou talvez o mestre Freud. Cifra. Percepção, decodificação da cifra do que não controlamos, do que não decodificamos, entendemos, nomeamos. O inconsciente não responde a conselhos. Percebe? Conselhos motivacionais. É simples assim. Nem desafios de 45 dias, 30, enfim, já fiz alguns. Não.
Não, ele não se sente desafiado, meu querido. Minha querida, ele responde à interpretação, à nomeação, ao trabalho de fazer no presente momento. Vamos dizer assim, como o trabalho de trazer à superfície. Como seria isso, hein? No ato concreto. O trabalho de trazer à superfície. Você pode, nesse momento, inspirar e expirar. O trabalho de trazer à superfície. A inspiração e a expiração. Esse trabalho decodifica a análise com o fluxo da tua respiração, os teus pensamentos. E os teus pensamentos recalcados. Aquilo que não foi nomeado, aquilo que foi empurrado para o inconsciente, sem pedir, vamos dizer assim, licença. Simplesmente o teu sensorial captou, né? Trabalhamos com campo sensorial, primariamente 5 sentidos. Ser humano, primariamente 5 sentidos. O teu campo percebeu, mas ele não criou linguagem. Ele percebeu, ele decodificou, ele trouxe para o corpo, soma. Mas a psique não dialogou com o soma, com o corpo. Entende? O sintoma, a doença, ela é uma resposta. É necessário dialogar para com. O link vai estar abaixo. É necessário escutar, né? Uma mente, com toda certeza, em outra instância, trazendo o mesmo, quem sabe, né? Um prisma, uma vertente, né? Perante a sintomática. Ok? E então, essa é a questão. O recalque, aquilo que não foi nomeado. Não se trata, né, em questão aqui, de buscar a melhor versão de si, de buscar ser esse ser humano que se autossupera e perante quê? Perante o quê? Perante aquilo que te nomeia, um grande outro, mas que te atravessa. A melhor versão de si mesmo, mas de atravessar quem você foi para entender. Não se trata de ser a melhor versão de si mesmo, mas trata-se de atravessar quem você foi para entender quem, de fato, deseja ser. Você percebe que essa equação, ela já é uma análise em si. Eu poderia fazer o corte da nossa análise aqui e decodificar essa frase, ok? Porque ela existe, nessa frase existem lacunas, existem abismos perante o recalque a serem nomeados, observados, decodificados. Eu vou trabalhar a fragmentação para que você possa entender onde eu estou te conduzindo. Sei que esse episódio vai ficar longo, mas o presente momento me pede. Abro a análise. Não se trata de se tornar, ser, torna a ser a melhor versão de si mesmo. Infinitas possibilidades. E realmente a melhor versão está entre aspas. Infinitas possibilidades. Qual seria a sua melhor versão em uma dimensão A, alfa, em uma dimensão beta, teta, gama, delta, frequencial, abstrato, talvez, mas fecha aspas, mas de atravessar quem você foi para entender. Não se trata de se tornar, mas se trata de atravessar quem é o sujeito
Quem é o sujeito você perante o entendimento? Que de fato o entendimento, a sabedoria, deseja ser, deseja, latente, recalque do ser perante o atravessamento da ilusória melhor versão de si mesmo. Meu querido e minha querida, essa frase por si só, ela é, como diria em minha terra, um repente do padrão estrutural, um repente psicótico, talvez? Um repente psicótico. Um psicótico poderia se perder e abrir a escuta a frases como um dragão de 7 cabeças, frases plurais, fractais, né, com seus múltiplos sentidos. Mas a gente caminha perante a espiritualidade e continua em jornada. Aqui, a espiritualidade não é regra, é rasgo, fenda, abismo. É aquilo que se abre quando o sujeito cessa de se defender de si mesmo e começa a se escutar. Mas, com toda certeza, você indaga: como? Autoescuta, espiritualidade, percepção, mediunidade, voz interior, o eu maior, o grande outro. Como? Se você busca transformar, busca a sua vida, não pela via da motivação, mas pela via do real. E o que seria o real perante Lacan? Aquilo que não foi nomeado, aquilo que falta linguagem para que possa decodificar sonhos, desejos, traumas, pulsões, interpretações da tua vida. Ou seja, do que retorna nos sonhos, nos atos falhos, nos sintomas, em doenças, na linguagem, em tua narrativa de vida cotidiana. Então, se você busca transformar, talvez, apenas talvez, essa reflexão se torna tua, assim como minha. A proposta não é conquistar paz de espírito, mas com toda certeza compreender o que a perturba. Não é alcançar felicidade, mas decifrar a estrutura que te impede de sustentá-la. Então, quem sabe, em seu melhor momento, talvez seja a hora de você realmente começar a seguir os nossos passos e trilhar esse caminho de autoconhecimento. Podcast, Instagram, YouTube, enfim, escolha o caminho que ressoa em teu corpo. Siga e caminhe, mas realmente perceba o que eu te entrego. Eu te entrego uma psicanálise sensorium, a psicanálise pós-inteligência artificial, uma leitura de uma tântrica livre, lúcida e com toda certeza vibrando paz e espírito. Mas, eu amo esse mas. Esse mas abre um campo de infinitas possibilidades. Aqui em questão, nosso campo não promete força. Nós oferecemos lucidez perante a força. Não oferecemos equilíbrio. Eu te entrego o eixo da tua engrenagem mental para que você possa operar como desejar. Quem sabe poderemos dialogar sobre. Nesse momento presente, a mudança não é fruto de controle. Perceba, mas do encontro
com a sua verdade. Aqui realmente, meu querido, minha querida buscadora, eu não trago uma linguagem motivacional, uma solução rápida, e não prometo um caminho normativo, simples perante a normalidade. Realmente eu abro a leitura do inconsciente, do meu inconsciente, busco trabalhar uma interpretação fluida, acessível e com toda certeza profunda. Aqui, a nossa voz, tá? Do eu maior, a voz que ressoa em fragmentos, em instâncias da minha mente, em dimensões, eu trago realmente, decodificando a linguagem do que não foi nomeado, daquilo que não ressoa na narrativa mental, em minha história. Então, realmente, eu posso codificar esse momento e escrever, assumir a autoria da minha vida, da minha escrita e dividir contigo. Esse é o chamado, essa leitura analítica perante uma narrativa tântrica. Tenho mais a te entregar, tenho com toda certeza mais a te entregar, mas realmente fica para um próximo episódio, para que eu possa te entregar como realmente eu desejo, atravessando os portais do inconsciente. Se ressoa em teu campo, o próximo episódio com toda certeza irá reestruturar a tua percepção perante a reprogramação mental. Claro, estamos falando em psicanálise, Freud, Jung, Bien, Ferenczi e tantos outros que me entregam uma narrativa que hoje vivo e contemplo. No mais, hoje um domingo esplendoroso na ilha, encerro esse episódio te fazendo e com toda certeza sei, te entregando o desejo de questionar quem é você perante o campo que te nomeia, que te inscreve. Bem, respire, calma, respire comigo e caminhe, jornada.